Há 1300 anos, um grupo de 3 guerreiros lutava contra uma horda de monstros que parecia não diminuir, surgindo um após o outro. O pânico os dominava, pois a manifestação do demônio da calamidade, o chamado deus do desastre, poderia começar a qualquer momento se continuassem a ser descuidados e fossem derrotados. Magri, o líder da equipe, pensou que eles também não sobreviveriam desta vez. Sem outra escolha, ele considerou oferecer suas vidas para selar o mal. Nesse instante, outro membro da equipe, Liam, avançou e lançou um feitiço que os protegeu da horda de monstros que enfrentavam. O feitiço criou uma cratera enorme com a explosão, erradicando todos os monstros em seu rastro. Ele sorriu confiante e perguntou à equipe por que estavam tendo dificuldades contra demônios tão fracos. O grupo ficou chocado com o poder do ataque, após ele ter aniquilado os demônios da calamidade com um único golpe avassalador. Um deles admitiu que sua habilidade era excepcional entre os 100 homens da unidade, mas o feitiço que ele acabara de lançar estava em um nível completamente diferente. Liam revelou casualmente que havia absorvido a 108ª habilidade e a incorporado à sua. Essa revelação chocou a equipe, mas os lacaios do demônio da calamidade continuaram a surgir, aparecendo um após o outro. Com isso, Liam ativou outra magia e aniquilou o enxame de demônios, chocando sua equipe mais uma vez, já que agora ele parecia a própria personificação de um ser onipotente ou um rei absoluto. Ele liderou a equipe, dizendo-lhes que derrotaria o demônio da calamidade sozinho. Disse-lhes para ficarem atrás dele por segurança enquanto caminhava até a beira do penhasco. Parado na borda, olhou para baixo e viu o demônio da calamidade em sua totalidade. O demônio estava dando à luz um enxame de monstros que devoravam humanos. Sabendo que eles colocariam a humanidade em perigo, Liam jurou que não permitiria que os monstros fossem produzidos em massa e os erradicaria enquanto nasciam. Então, arrastou o demônio para fora do penhasco para enfrentá-lo diretamente. O demônio o atacou com imenso poder, mas Liam lançou outro feitiço para neutralizar o ataque. Seus poderes colidiram, causando uma imensa explosão. A cada 300 anos, o demônio da calamidade reaparecia, e os monstros devoradores de homens que ele gerava representavam uma grave ameaça à humanidade. Para proteger a humanidade, os guerreiros da unidade de 100 homens tinham a missão de exterminar o demônio da calamidade. Eles reencarnavam a cada 300 anos para coincidir com o renascimento do demônio, arriscando suas vidas para selá-lo mais uma vez. O demônio da calamidade rugiu quando os ataques de Liam começaram a cobrar seu preço. Ele acreditava que simplesmente selá-lo era um método antiquado que não resolvia o problema de fato. Então, ele decidiu usar seu poder onipotente, uma combinação de 108 habilidades, que só poderia ser liberado uma vez para aniquilar o demônio completamente. No entanto, em uma reviravolta chocante, um poderoso ataque repentinamente perfurou seu coração. Com o corpo dilacerado, era como se seu agressor quisesse garantir sua morte. Magra o ergueu, a voz embargada pela dor, perguntando por que seu companheiro o havia traído. Magra explicou que não podia permitir a morte do demônio da calamidade. Queria tomar os 108 poderes para si e amaldiçoar Liam, impedindo sua reencarnação. Em seguida, atirou o rei absoluto ao chão e o atacou novamente, certificando-se de que estava acabado. Junto com o demônio da calamidade, planejava selar Liam no abismo. Chutando-o do penhasco, Liam caiu na escuridão com os membros decepados. Os outros guerreiros se regozijaram com seu sofrimento, enquanto Magra jogava todos os monstros devoradores de homens no abismo com Liam e o selava. Após selar o demônio da calamidade, a unidade de 100 homens pereceu e reencarnou como ditava sua existência. Na verdade, a unidade nunca desejou a morte do demônio da calamidade e a verdadeira paz no mundo. O objetivo deles era garantir sua reencarnação a cada 300 anos. Se o demônio fosse realmente erradicado, esse ciclo terminaria. Por causa disso, Liam não podia fazer nada além de permanecer preso com o demônio da calamidade, sendo devorado vivo. O demônio da calamidade mostrava seus dentes, e para uma criatura com tão pouca inteligência, suas tendências sádicas eram aterrorizantes. Amaldiçoado com a imortalidade por Magra, Liam não podia morrer, mesmo sendo pisoteado e devorado repetidamente pelos descendentes do demônio da calamidade. Ele vivia em tormento absoluto, suportando uma dor excruciante que penetrava sua própria alma. Mesmo quando seus órgãos eram arrancados ou sua carne era devorada, seu corpo se regenerava instantaneamente. 1200 anos depois, Liam ainda estava vivo, embora seu corpo estivesse marcado com as cicatrizes de centenas de descendentes do demônio da calamidade. Embora tecnicamente vivo, ele estava praticamente morto, corrompido pelos demônios que se banqueteavam com ele há milênios. Ele mal conseguia manter a sanidade, agarrando-se ao desejo de vingança contra os traidores que o aprisionaram naquele inferno. Ele jurou ressurgir e se vingar daqueles que o traíram. Nesse instante, uma poderosa luz branca o envolveu, seguida por uma voz que o chamou de volta ao seu receptáculo. Com isso, seu corpo brilhou intensamente e, ao abrir os olhos, ele se viu deitado no chão dentro do corpo de um jovem. De repente, sentiu um cheiro fétido e percebeu que seu receptáculo havia vomitado. Ao tentar
tentar se levantar, um grupo de estudantes riu dele por ainda estar caído. Eles discutiram se ele ainda estava vivo, dizendo que não se tornariam assassinos por causa de um verme como Kai. Depois de se certificarem de que ele estava vivo, decidiram afundá-lo de volta no lago mais uma vez como punição por tê-los preocupado. Ele olhou para os rapazes, sem saber quem eram, quando de repente o mergulharam no lago, dificultando sua respiração. Eles o chutaram repetidamente, atormentando-o sem parar. Nesse momento, outro estudante chamado Josh chegou, dizendo que os outros estavam sendo muito lenientes com o garoto. Com uma seringa na mão, ele planeja injetar em Kai uma droga que o fará executar a dança mais hilária. Kai tenta se soltar do aperto do outro aluno enquanto este o segura firme. Enquanto Josh se prepara para injetar o soro, o garoto implora para que Josh não o injete com o líquido, mas o valentão não o ouve e o injeta. Isso faz com que Kai vomite incontrolavelmente, provocando gargalhadas dos outros alunos. Agora que ele é como um fantoche, Josh diz que ele deve dançar para eles e entretê-los. Kai está quase morrendo enquanto continua vomitando. No entanto, Josh é implacável e impiedoso, dizendo que uma pessoa inútil como ele não pode descansar, e então lhe dá outro chute, dizendo para ele se levantar e continuar dançando até morrer. De repente, o garoto se levanta, dizendo que está cansado de se conter. Um dos alunos o agarra pela gola, mas em vez de recuar, Kai segura sua mão, aplica tanta força e a torce com tanta violência que o garoto grita de dor agonizante. Kai diz a eles que lixo como eles precisa ser punido. O aluno o agarra pela gola e o chama de arrogante por chamá-los de lixo. Enquanto isso, Liam avalia a magia dentro do corpo de Kai e descobre que ele possui apenas uma magia de gelo fraca. O aluno então tenta atacá-lo mais uma vez. No entanto, Liam usa sua magia de gelo contra o homem, congelando seu punho que está prestes a atingir seu rosto. O garoto fica chocado com o uso impressionante da magia. Liam cobre seus membros com gelo e salta para atacar o aluno, socando-o com uma força inegável no rosto, derrubando-o no chão com um poder avassalador. Ele chama o homem de patético, que agora grita de dor. Os outros alunos estão todos em choque, vendo o quão forte Kai se tornou. Liam percebe que o dono original do corpo não sabia usar bem sua força e tinha um poder mágico muito fraco dentro de si. Os alunos começam a tremer ao vê-lo, enquanto ele permanece ali com uma aura repentina e inexplicável. Eles correm freneticamente para se proteger, mas Liam é mais rápido e congela suas pernas, impedindo-os de escapar. Ele então se aproxima de um deles e ordena que lhe entregue suas roupas, pois estão fedendo a pântano e vômito. Em seguida, instrui outro aluno a lhe dar sua jaqueta. Os alunos se submetem às suas ordens por medo, e quando ele se vira e lhes diz que os afundará no pântano, todos tremem de medo. O aluno de cabelos compridos se aproxima dele e diz que se desculpa pelo que fizeram, então ele deveria perdoá-los. Liam sorri com desdém, dizendo que tirou inúmeras vidas e que um pedido de desculpas nunca será suficiente. Seus outros amigos então jogam Josh na fogueira e dizem a Liam que todos apenas seguiram as ordens do rapaz, já que não podiam ir contra ele. Josh foi quem o recomendou para ser alvo de bullying e para participar do jogo de descendentes de Liam. Confuso, Liam o obriga a explicar do que se trata o jogo. O aluno de cabelos compridos está confuso, dizendo que já deveria saber as regras do jogo. Impaciente, Liam grita para que ele responda a sua pergunta rapidamente. Tremendo, o aluno responde que é um jogo transmitido entre os estudantes da Academia Real de Magia, e quem for escolhido como descendente daquele traidor, Liam Hill, será punido por todo o corpo discente de diversas maneiras. Liam fica confuso ao ouvir seu nome, então o aluno explica que todos deveriam conhecer a história da subjugação do traidor Liam Hill, e que ele foi derrotado pelos 99 heróis, pondo fim ao pior vilão de todos os tempos. Ouvir isso alimenta a raiva de Liam. Ele se lembra dos rostos dos verdadeiros traidores, que aparentemente criaram uma história falsa e ridícula para fazê-lo parecer o vilão. Agora, ele precisa corrigir a história. Ainda confusos com seu comportamento estranho, os alunos guiam Liam até sua residência. Ele lhes diz para irem para casa, mas avisa que este não é o fim para eles. Ele o chamará novamente algum dia. Ao abrir a porta de sua residência, Liam é recebido por seu mordomo, Morris, que o trata como Vossa Alteza. Liam fica surpreso ao saber que Kai é de fato de sangue real. No entanto, sempre que tenta se lembrar de algo relacionado à família de Kai, não encontra nada. Ele imagina que talvez Kai esteja subconscientemente rejeitando essas memórias, o que causa o bloqueio. Então ele olha para seu mordomo e pergunta sobre a linhagem de Kai. Perplexo, Morris explica que Kai é o 8º príncipe do reino. Confuso, Liam pergunta por que Kai não mora no castelo real, especialmente por ser de nascimento nobre. Além disso, o intriga que alguns alunos ousem tratar um membro da realeza como lixo. Ele também percebe que seu corpo está claramente desnutrido, estranho com a mudança repentina de atitude de seu mestre. Morris pergunta cautelosamente o que aconteceu com ele, dizendo que ele parece uma pessoa completamente diferente. Liam acha estranho que um servo questione seu mestre por preocupação. Sem intenção de ofender Kai, ele conta a Morris que o Kai que ele conhecia já está morto, causando ainda mais confusão. Em seguida, aconselha o mordomo a simplesmente pensar nele como mais um homem que por acaso tem o
mesmo rosto que seu antigo mestre. Mais tarde, Liam se deita no quarto para descansar. 2100 anos atrás, Magra e sua irmã, Mimi, estavam cercadas. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Cercados e em menor número pelos descendentes devoradores de homens do demônio da calamidade, eles estavam claramente em desvantagem, e nesse instante, um dos tentáculos do monstro perfurou o peito de Magra, prendendo-o à parede. Mimi gritou de medo e estava prestes a ajudar o irmão quando também foi pega pelos tentáculos. Ela gritou de agonia enquanto os demônios se banqueteavam com seu corpo. Sentindo-se fraco, Magra não conseguiu fazer nada para salvar sua irmã de ser violentada pelos demônios. Quando estavam prestes a ser derrotados, um forte poder mágico explodiu na direção dos demônios, aniquilando-os em um instante. Liam havia chegado bem a tempo de salvá-los. Os irmãos ficaram aliviados, sabendo que agora estavam a salvo. Magra sentiu remorso por ter agido sozinho e, no fim, ainda precisar da ajuda de Liam, mesmo tendo jurado que não precisaria. Liam reconheceu que Magra tinha sido um verdadeiro incômodo e agido de forma infantil enquanto se recuperava dos ferimentos. Contudo, tudo isso era passado, e o mais importante agora era que eles estavam seguros. Ele foi ver como Mimi estava, e assim que soube que ela estava bem, ajudou seus amigos a se levantarem. Ele sabia que eles estavam ali para coletar materiais de aprimoramento e entendia suas intenções. Magra, embora frequentemente irritado com ele, admitiu que estava em dívida com Liam e que ele era o salvador de sua vida e da de sua irmã. Eles apertaram as mãos em sinal de amizade, e Magra jurou nunca se esquecer de sua dívida. No momento, Liam acorda de seu sonho e jura encontrar os bastardos ingratos que o prenderam no abismo com o demônio da calamidade. Agora que ele voltou, vai recuperar o poder que lhe roubaram. Liam está tomando café da manhã em sua residência, servido por Morris. É mais uma refeição simples, mas com um gosto horrível. É óbvio que seu mordomo não está acostumado a cozinhar, e não há sinal de outros servos além dele. Ele não consegue acreditar que sua vida como príncipe seja inferior à de uma família nobre de baixa posição. Morris se desculpa por suas falhas, mas Liam o interrompe, dizendo que se ele tivesse orgulho, não se desculparia. Ele continua a comer, mas pensa que a qualidade da comida precisa melhorar. Na escola, os alunos seguem com suas rotinas, preparando-se para as aulas. Enquanto isso, Liam se pergunta como encontrará os inimigos de Kai. Nesse momento, Josh aparece com seus capangas de ontem. O líder dos valentões o confronta por ter agredido seus capangas e se deixado levar, repreendendo-o por desafiá-los, quando ele é apenas um descendente de Liam. Os outros alunos concordam que ele não tem o direito de revidar e que precisa apenas ficar parado sem fazer nada, como sempre faz. Os alunos começam a atirar pedras nele enquanto ele permanece imóvel e congelado. Ele sente pena da dor que Kai teve que suportar e, vendo como ele ainda aguenta firme mesmo depois de ser atingido por pedras várias vezes, os alunos param, claramente atônitos. Josh diz para eles continuarem o ataque, mas eles parecem hesitantes, pois agora estão começando a ficar com medo. Sem outra escolha, Josh decide bater em Liam ele mesmo e começa a esticar os braços para lhe dar um soco poderoso. O soco acerta, mas Liam consegue se esquivar. No entanto, como o corpo do garoto é frágil, seus ossos quebram facilmente. Ele então tenta colocar o osso quebrado de volta no lugar com seu poder de cura e o fixa facilmente no lugar certo. Os alunos ficam impressionados com a eficácia com que ele usa seu poder de cura em si mesmo. Frustrado, Josh libera todo o seu poder de fogo e o arremessa contra Liam, que, em vez de se esquivar, apenas suspira, lança um feitiço de gelo e o dispara de volta contra ele. Josh é atingido pelo próprio feitiço, assim como seus capangas. Todos são jogados ao chão com o impacto e ficam inconscientes. Os outros alunos ficam paralisados ao verem o novo poder de Liam. Nesse instante, um professor chamado Pierce chega e tenta separar a briga, repreendendo Liam. O professor dá um sorriso malicioso, dizendo que ele precisa ser punido pelo que fez. O jovem tenta argumentar que Josh e seus capangas foram os primeiros a começar a briga, mas Pierce não o ouve. Os valentões ficam felizes por ele ser repreendido pelo professor, fazendo uma aposta sobre quanto tempo ele levará para se recuperar desta vez. De repente, Liam sente uma dor excruciante na cabeça e tem flashbacks do mesmo professor espancando Kai. Ele percebe que consegue ver as memórias do antigo dono do corpo e descobre que o professor também é uma das pessoas que feriram Kai. Vendo que ele parou abruptamente, o professor o manda se apressar com um sorriso malicioso no rosto. Enquanto isso, Liam também exibe um sorriso malicioso, pronto para dar uma lição em Pierce. Pierce o conduz para um quarto e tranca a porta. Ele pensava já ter dado uma lição severa ao aluno 3 dias atrás, mas parece que o garoto não aprendeu nada, pois está causando problemas novamente. Com um sorriso debochado, ele zomba do garoto
garoto, dizendo que ele deve gostar de castigos corporais e o chamando de pervertido que finge ser de sangue real. Cheio de desprezo, ele profere mais insultos, chamando-o de perdedor vulgar. Com veneno na voz, ele diz que o garoto merece por ter o sangue de uma prostituta e de um traidor, afirmando que não há ninguém mais digno de ser descendente de Liam do que ele. Ele encurrala o garoto contra a parede, pronto para puni-lo. Pierce o provoca até que ele chore, lembrando-se de como ele costumava tremer e implorar por perdão. Para sua frustração, no entanto, o garoto permanece imóvel e calmo, sem mais tremer de medo. Pensando que a mente do garoto deve estar à beira de um colapso, ele pega seu cinto de chicote, pronto para se entregar ao que considera a melhor maneira de aliviar seu estresse. Ele ergue o chicote, ansioso para ouvir os gritos do aluno, e o abaixa com entusiasmo. Para seu espanto, um cavaleiro coberto de gelo mágico aparece e agarra sua mão, impedindo-o de golpear Liam. Ainda preso à parede, Liam aponta as marcas em seu próprio corpo, evidência do abuso do professor, e agora tem a chance de vingar Kai. Ele se liberta das amarras e ordena ao cavaleiro que torça a mão do professor, avisando que se ele falar ou fizer qualquer som, a quebrará completamente. Confuso e aterrorizado, Pierce exige saber o que ele quer dizer, mas Liam responde quebrando sua mão direita e ameaçando torcer a esquerda em seguida. Para retribuir o tormento que o homem lhe infligiu, Liam ordena que ele se chicoteie. Horrorizado, Pierce se recusa, insistindo que não se machucará. Em resposta, Liam conjura uma flecha de gelo e a aponta para ele, forçando o homem a escolher entre se chicotear ou ser perfurado pela flecha, o que poderia lhe custar a vida. Temendo por sua sobrevivência, o professor, a contragosto, decide se autoflagelar. Seguindo a ordem de Liam, ele tira a roupa, revelando seu corpo musculoso, e se açoita uma vez. Liam ordena que ele continue, exigindo 100 chicotadas. Depois de algum tempo, Pierce finalmente completa as 100 chicotadas. Seu corpo está machucado e sangrando, mas ele sente um alívio momentâneo, pensando que o castigo acabou. No entanto, Liam lhe diz que ainda não terminaram. Para o horror do professor, Pierce é içado em uma torre de gelo completamente despido. Liam o humilha diante de toda a academia, acreditando ser o castigo que ele merece. Ele ordena que o homem confesse o abuso que infligiu a Kai. O professor grita de agonia e medo, implorando para ser descido primeiro. Impaciente, Liam estala os dedos, fazendo o gelo derreter. Pierce entra em pânico quando o gelo começa a se dissolver sob seus pés, e sem outra escolha, confessa. Ele admite ter cometido muitos pecados contra Kai, forçando o garoto a se autoflagelar repetidamente, embora tenha justificado suas ações como parte da orientação educacional. Na verdade, tudo era motivado por suas perversões distorcidas. Ele grita que Kai não fez nada de errado e que puniu o garoto inúmeras vezes puramente por prazer. Desesperado para ser libertado, ele clama que confessará todos os seus erros se Liam o soltar. Os alunos assistem em choque e fascínio, muitos parecendo apreciar o espetáculo. Eles cochicham entre si, certos de que a carreira de Pierce acabou. Ouvindo seus comentários, Liam os encara com raiva. Sua voz soa fria enquanto lhe diz o quão repugnante é ser chamado de descendente de Liam e que qualquer um que machucou Kai sob esse nome não será poupado. Ele jura trazer retribuição a todos que compartilham os pecados do professor e os adverte para viverem com medo, pois os fará pagar um por um. Em meio à multidão, Josh ferve de raiva, incapaz de aceitar que Liam os humilhou a todos. Enquanto isso, uma garota observando de longe zomba, chamando-os de patéticos. Mais tarde, Liam está na sala do diretor, sendo repreendido por punir publicamente um professor na frente de toda a escola. O que ele fez foi descrito como vergonhoso e sem precedentes. Ele estreita os olhos, seu olhar frio deixando os professores desconfortáveis. Ele explica que atacou Pierce porque o homem vinha usando castigos corporais para satisfazer seus próprios desejos depravados. O corpo docente, no entanto, não acredita nele. Eles zombam de sua explicação, chamando-a de absurda. O diretor insiste que Pierce é um educador respeitável que jamais recorreria a tamanha crueldade. Liam argumenta que o professor confessou na frente de todos, mas o diretor descarta isso, dizendo que o garoto deve ter coagido Pierce a mentir. O diretor então se volta para Kaylor, a professora da turma de Liam, que deveria ser responsável por ele. Kaylor se desculpa e afirma que Liam sempre teve tendência a mentir. Ela acrescenta que alguns meses atrás, ele acusou seus colegas de praticarem bullying contra ele, quando, na verdade, muitos simplesmente não gostavam dele por ser sombrio e culpar os outros por suas falhas. Liam se vira para ela, encarando-a diretamente. Sua voz é firme e incisiva, enquanto lhe diz que foi ela quem ignorou os pedidos de ajuda de Kai. Kaylor achou suas palavras desagradáveis e pediu ao diretor que o expulsasse imediatamente, ao que o velho concordou. Com um sorriso cruel no rosto, ela zombou dele, dizendo que seu sonho de se tornar um mago de recuperação nacional poderia não estar mais ao seu alcance, já que estava sendo expulso. Nesse instante, um membro da equipe entrou na sala e entregou uma mensagem ao diretor. Ao ouvi-la, o rosto do diretor demonstrou choque e, embora contra sua vontade, ele revogou a ordem de expulsar o garoto. Kaylor tentou argumentar que precisavam manter o plano, mas o diretor
diretor a mandou parar, pois a ordem viera diretamente de Lord Keith. Isso chocou os professores, mas também os fez obedecer, já que era algo contra o qual não podiam ir. O diretor o mandou para fora da sala, e ele ficou se perguntando por que o diretor havia mudado de ideia sobre expulsá-lo. Ele então se lembrou do rosto de Kaylor e se perguntou se ela era uma das pessoas que haviam sido alvo da vingança de Kai. Planejou então investigar mais a fundo as memórias de Kai. Nesse instante, uma mulher se aproximou dele e sua presença lhe causou apenas repulsa. Isso o trouxe de volta ao passado, onde Magritte ordenou a outra integrante, Violet, que o machucasse ainda mais. A garota obedeceu e lançou um feitiço em Liam, ferindo-o ainda mais. Após infligir mais dor, Magritte o chutou para o abismo, desejando que ele sofresse por toda a eternidade. Ao cair nas profundezas do abismo, ele viu os rostos das pessoas em quem um dia confiou, mas que o traíram. No presente, a garota se aproximou dele, mas o reconheceu como Liam. Embora agora tivesse um rosto diferente, ela era definitivamente Violet renascida, uma das integrantes da unidade de 100 homens que lutara ao seu lado e o traiu no fim. Ele a pressionou contra a parede e sussurrou que a aparição dela diante dele o poupara do trabalho de caçá-la, o que a deixou confusa. Ele sussurrou o nome Violet, o que a deixou ainda mais perplexa. Então agarrou-a pelo pescoço e a acusou de tê-lo enganado com sua atuação. No entanto, a garota afirmou que honestamente não sabia do que ele estava falando e tentou usar sua magia, mas estava com dificuldades para controlar o feitiço de vento. Liam mal conseguiu se esquivar enquanto a garota lutava para controlar seu poder e atacá-lo. Ele a olhou com olhos acusadores e a chamou de mentirosa patética. Determinado a desmascará-la, ele a desafiou a atacá-lo com o poder do deus do vento que ela havia roubado dele. Ela começou a tossir, o uso da magia do vento cobrando seu preço. Olhando para ela, ele percebeu que seu poder estava sendo desperdiçado e que ela não estava usando nem 10% de sua verdadeira força. Concluindo que ela era indigna de tal poder, ele declara que vai recuperar o poder, mas seu corpo repentinamente cede devido ao uso excessivo de magia, tendo se esforçado ao máximo. Mais tarde, ele acorda de um sonho com um sobressalto após seu corpo se recuperar. A garota tenta ajudá-lo a se levantar, mas ele afasta sua mão com um tapa, recusando-se a aceitar sua ajuda. Morris o repreende, tentando fazê-lo perceber que a garota, Bridget, o curou depois que ele desmaiou e o carregou até a mansão. Ele examina seu corpo e vê que seu ferimento realmente cicatrizou. Percebendo que ela está sendo gentil com ele, pergunta o que Violet está tramando. No entanto, a garota o corrige novamente, dizendo que não é Violet, mas sim sua colega de classe, Bridget. Frustrado, ele diz à garota para parar com a farsa e devolver o poder do vento que ela roubou dele em sua vida passada. Ele acha ridículo que ela esteja alegando ser outra pessoa, quando é óbvio que ela é Violet reencarnada. De repente, Bridget percebe que o homem à sua frente não é o Kai que ela conhece. Olhando-a diretamente nos olhos, ele lhe conta que, há 1200 anos, foi traído por seus amigos e aprisionado no abismo com o demônio da calamidade, que o consumiu pela eternidade, e que ele é Liam Hill, das lendas. Ao ver a reação dela, ele acha estranho que ela pareça tão ingênua em relação a toda a situação. Ele tenta beliscar o rosto dela para provocá-la, mas Morris o impede com um ataque de advertência, dizendo-lhe para não ser rude com a dama. Ele se coloca entre Bridget e seu mestre, tentando protegê-la. Vendo seu mordomo protegendo outro, ele pergunta onde reside sua lealdade. Morris responde que sempre esteve ao seu lado, e é por isso que interveio. Ele percebe que seu mestre Kai não está mais em seu corpo, mas que o traidor Liam o possuiu. Morris implora que ele explique. Liam conta a Morris e Bridget a história de como foi parar no corpo de Kai. Nos últimos 1300 anos, todas as reencarnações da unidade de 100 homens mantiveram suas memórias, incapazes de se lembrar de qualquer coisa. Bridget insiste que não roubou o poder do deus do vento que possui, foi seu eu do passado que o roubou dele, e embora sinta muito pelo que ele passou, ela não se lembra de tê-lo ferido. Ainda assim, se foi um pecado cometido por seu eu do passado, ela está disposta a expiar. Liam sorri com desdém, dizendo que definitivamente recuperará seu poder, mas que isso não será o fim. Enquanto esteve preso com o demônio da calamidade, ele foi violado de todas as maneiras imagináveis por 1300 anos. O sofrimento que ele suportou, ele jura fazer com que cada um dos traidores o experimente. Ele diz a Bridget que ela cometeu um grave erro ao curá-lo. Ele acredita que ela está apenas fingindo ter perdido a memória para escapar de sua vingança e a avisa para não esperar nenhuma misericórdia dele. No entanto, se sua amnésia for realmente genuína, ele a fará se lembrar de tudo primeiro antes de transformar sua vida em um inferno. Caso contrário, sua vingança seria inútil. Ele então tenta invadir as memórias dela com magia de leitura de mentes, mas se esquece de que o corpo de Kai está fraco demais para usar qualquer magia além de gelo. Liam cerra o punho em frustração, percebendo que não consegue nem mesmo conjurar um feitiço tão simples, algo que nunca teria sido um problema em seu corpo original. Em seu estado atual, ele não consegue nem usar magia contra Bridget ou absorver o poder do deus do vento. Determinado, ele declara que treinará e dominará a magia, mesmo que isso signifique
signifique adiar sua vingança. Ele se levanta da cama, ansioso para começar a praticar. Morris e Bridget tentam impedi-lo, mas ele é implacável. Para convencê-lo, Morris se oferece para usar sua própria magia de leitura de mentes para realizar os desejos de Liam, mas Liam recusa, dizendo que não voltará até dominar a habilidade por si mesmo. Ele diz ao seu mordomo para não preparar mais nenhuma refeição para ele, pois se concentrará exclusivamente no treinamento. Ele vai para o campo, determinado a acreditar que, com o treinamento adequado, o corpo de Kai e seu poder mágico latente podem até mesmo superar sua força original. Para desbloquear esse potencial, ele primeiro precisa acostumar o corpo frágil do garoto ao esforço da magia poderosa. Ele continua tentando controlar sua magia, mas o corpo de Kai constantemente falha. Ao cair da noite, ele continua praticando, se esforçando ao máximo. Preocupado com seu bem-estar, Morris lhe traz comida e implora para que pare, com medo de que, se continuar, possa morrer. No entanto, Liam não o ouve, concentrado demais em controlar seu poder. Morris observa, admirado, a determinação e o foco incrível de seu mestre. Sem querer perturbá-lo, ele deixa o prato que preparou, feito com ingredientes conhecidos, por estabilizar o poder mágico. Ainda treinando, Liam respira pesadamente e finalmente consegue controlar sua energia. Com um olhar vitorioso, ele declara que agora pode recuperar o poder roubado do Deus do Vento. Liam conseguiu dominar tanto a leitura de mentes quanto a absorção de habilidades em menos de 2 dias. Com isso, ele confirma que o potencial de seu novo corpo é absurdamente alto. Ele vê a cesta de comida no chão ao seu lado e se lembra de Morris tê-la deixado na noite anterior, dizendo que ajudava a estabilizar o poder mágico. Ele apenas se lembra vagamente do ocorrido. Apesar da consideração, ele acha o esforço desnecessário. Quando estava prestes a se virar, uma lembrança lhe veio à mente. O mordomo correu até Kai, apressando-se ao notar sua aparência abatida. Espancado e machucado, o pobre príncipe se desculpou por ser um mestre tão inútil. Caso o ajudante quisesse deixar a mansão, ele escreveria com prazer uma carta de recomendação. No entanto, Morris diz que nunca irá embora e que sempre ficará ao seu lado, não importa o que aconteça. Inegavelmente comovido pelas lembranças do jovem, Liam suspira e se senta em frente à cesta de comida preparada. Os alimentos estão quase apodrecendo por terem ficado ali a noite toda, mas ele come com vontade. Logo, os pratos de comida são completamente devorados, sem sobras. Como está satisfeito, decide tirar um cochilo e volta para dentro da mansão. Ele vê a porta escancarada e imediatamente desconfia. Ao se aproximar, percebe que um líquido vermelho e pegajoso marca o chão desde a entrada. Como esperado, são vestígios de um ataque letal. Ele entra e vê Morris encolhido no chão a poucos metros da porta. Seu estado era precário e ele estava a um passo da morte. Pior ainda, um de seus olhos havia sido arrancado à força pelo agressor. Diante da gravidade da situação, Liam move a mão e tenta usar um feitiço de cura nele, mas nenhuma partícula de magia sai de suas palmas. Em seu estado atual, ele não consegue nem mesmo usar um feitiço de cura. Assim, o jovem mestre o deita delicadamente no chão por enquanto. O novo plano é chamar um detetive e um mago curandeiro. O médico chega logo em seguida e faz o possível para salvar o homem. Ele consegue tratar a maioria dos ferimentos graves, e o paciente precisará de um mês para se recuperar. E, infelizmente, seu olho direito estava perdido, e é improvável que ele volte a enxergar com aquele lado. Liam se culpa em parte por não ter sequer pressentido o inimigo na noite anterior. O médico deixa o paciente e seu responsável a sós. Sozinhos, Morris se desculpa por incomodar o príncipe com algo tão trivial. Tal superficialidade não importa para ele, e o importante agora é descobrir quem os atacou repentinamente. Em instantes, o antigo rei absoluto aparece nos portões de uma mansão com uma expressão tão fria quanto sua magia. Ele ergue a mão e lança magia de gelo. Uma enorme lança de gelo surge do círculo mágico e atravessa os grossos portões de metal. Lá dentro, Josh jantava tranquilamente, como de costume. Sem querer, ele cospe a comida ao ouvir um estrondo do lado de fora. Furioso, o príncipe se vira para seus acompanhantes e exige saber o que aconteceu. Um mordomo corre para a sala de jantar e relata o problema com os portões com urgência. Josh correu para o local e ficou chocado com o que viu. Seu portão grande e robusto estava em pedaços, destruído com força bruta. Disseram que um intruso poderia estar por perto, mas quem os atacaria em plena luz do dia? Seriam assassinos contratados pelos rivais políticos de seu pai? Dado o número considerável de inimigos que ele fez, é uma possibilidade. Dito isso, é ruim que alguém seja capaz de destruir seu portão feito sob medida. Josh imediatamente chamou os guardas para o cômodo e para a entrada. No entanto, não havia necessidade de tudo isso, pois o intruso tinha assuntos a tratar com ele. Liam entrou na mansão, mas foi seguido por um grupo de homens corpulentos com rostos furiosos. O jovem mestre ordenou que o matassem, e todos avançaram com gritos de guerra e punhos cerrados. Uma enorme parede de gelo surgiu do chão, bloqueando-os e congelando completamente seus movimentos. Resolvendo a situação por conta própria, Josh lançou várias bolas de fogo contra o inimigo, mas, novamente, estas foram perfeitamente bloqueadas, sem que o intruso sequer movesse um dedo. Liam aproximou-se firmemente
imediatamente com as mãos nos bolsos e observou seu alvo cair no chão em puro terror. O mestre virou-se para seus servos e ordenou que fizessem algo com o rapaz. Para sua surpresa, todos desviaram o olhar com rostos pálidos, basicamente recusando-se a salvá-lo. Isso fez o intruso rir, pois ninguém estava disposto a ajudá-lo. Com isso, lágrimas e suor começaram a escorrer pelo seu rosto. Como provavelmente sabia o motivo de sua presença, Liam agachou-se e invocou algo do ar. Diante da ignorância, perguntou se ele estava mentindo, o que aumentou ainda mais o terror no coração do garoto. Ele era filho do homem que comandava a região, então era instruído a pensar com cuidado, e escondendo-se atrás da autoridade do pai, fazia o que bem entendia diariamente. Por causa disso, até Morris sabia seu nome. Mas o problema era a existência da pessoa que conspirava com ele. O mordomo de Liam era bastante habilidoso, e o estudante não poderia tê-lo ferido sozinho. Apontando um picador de gelo para o olho dele, o homem exige saber quem mais invadiu sua casa. Josh gagueja, mas nega qualquer envolvimento, e é advertido para não fazer o homem que o ameaça repetir o que disse. Questionado sobre quem estava lá, ele finalmente cede, babando enquanto prometia falar. Com os olhos cerrados com força, ele diz o nome, Príncipe Keith. Pensando nisso, Liam se lembra da voz severa do diretor e de como o príncipe ordenou que suas ofensas como aluno fossem deixadas de lado, sem qualquer explicação. Ele pergunta a Josh se o nobre é inimigo de Kai, mas não pode dizer mais nada, pois isso significaria sua morte imediata. Com isso, Liam decide abordá-lo diretamente e conjura o picador novamente. O jovem mestre disse tudo o que podia, mas isso não é suficiente para ser perdoado. Afinal, o preço a pagar por tirar a visão de Morris é muito alto. Josh se transforma em um amontoado de medo absoluto. Em primeiro lugar, o propósito do intruso ao vir até ali era se vingar de seu mordomo. Talvez fosse uma provocação a Kai, mas tocar em seu ajudante foi um erro. Os apelos desesperados e os gritos caem em ouvidos surdos. E Liam pergunta ao mimado se ele conhece a expressão olho por olho. Com movimentos lentos e precisos, ele crava o picador de gelo fundo, arrancando gritos ensurdecedores que ecoam por toda a mansão. Morris, ainda enfaixado, pergunta ao seu mestre sobre o objeto em sua mão. Liam o aproxima um pouco mais e chacoalha um pequeno frasco. Dentro dele estava o olho de Josh, um pequeno troféu que ele havia tomado como vingança. Ele sorri de canto e se oferece para exibi-lo na prateleira, mas é prontamente instruído a enterrá-lo no jardim. Obedecendo, ele até coloca uma placa bem-humorada, indicando os espólios de guerra. O mordomo suspira, jamais esperando que ele trouxesse algo assim de volta. Ao ser informado de que aquilo não era o fim, ele argumenta que não precisa de mais partes. Liam esclarece, dizendo que ainda há mais pessoas que precisam ser atingidas pela vingança. Morris fica surpreso com a determinação dele. Infelizmente, ele não sabe quem o atacou, pois foi pelas costas. Seu jovem mestre conta, orgulhoso, que conseguiu arrancar um nome e menciona Keith. Perguntam se o nome lhe soa familiar e a reação do mordomo mostra que definitivamente sim. Após um momento de reflexão, ele diz que não precisa de vingança. Se essa pessoa estiver envolvida, ele não deveria ter motivos para buscar vingança em nome de Morris. Afinal, ele não é mais seu antigo mestre. Isso é inegavelmente verdade. Mas Kai o considerava um aliado e Liam lhe deve um favor por ter lhe dado seu novo corpo. Por essa razão, ele pretende realizar tudo o que Morris queria fazer em seu lugar. Além disso, há uma grande chance de que Keith seja realmente quem matou seu mestre. Horas atrás, Josh se contorcia e gritava de agonia, segurando a órbita ocular agora vazia. Seus servos observavam em silêncio, e a visão horrível foi suficiente para fazer uma criada desmaiar. Um mordomo recebeu ordens para retirá-la do quarto com cuidado, e todos aproveitaram a oportunidade para deixar o local. Sozinho, Liam chamou o menino que se debatia. Temendo que ele se machucasse novamente, Josh se encolheu e implorou por misericórdia, mas foi instruído a não se preocupar. A dívida por ter ferido Morris havia sido paga com seu olho. No entanto, a vingança por Kai ainda restava. O horror tomou conta de Josh ao perceber do que se tratava. Ele drogou o menino inocente e provavelmente o matou. O patético jovem mestre implorou, dizendo que apenas cumpria ordens. Questionado se havia recebido ordens de Keith, ele desviou o olhar com o olho que lhe restava, incapaz de responder. A hesitação se espalhou pelo seu rosto, pois fora avisado de que dizer qualquer coisa o levaria à morte. Ele se virou e continuou implorando por perdão. De volta à mansão, Liam diz que precisa interrogar o príncipe, ao menos pelo bem do garoto morto. Morris o interrompe por um instante, repetindo como seu mestre foi drogado e morto. Com a voz e o corpo trêmulos, ele pergunta se está realmente morto, dizendo que pensava que sua alma e a de Liam haviam apenas trocado de lugar temporariamente. Ficou claro que havia um mal-entendido. Kai morreu após ser forçado a tomar drogas, e foi por isso que a alma do antigo herói entrou em seu corpo. Afinal, um corpo só pode conter uma alma. Em outras palavras, o ser e a personalidade de seu antigo mestre não existem mais neste
mundo. Morris paralisa em descrença com a notícia. Lágrimas logo caem e ele se agarra à cama com força, frustrado. Kai era gentil e bondoso, especialmente com seus colegas. Não importava o quanto sofresse bullying, ele nunca foi capaz de odiar os outros. Sua morte foi imperdoável e por isso Morris pediu sinceramente por vingança. Não havia necessidade de pedir, pois Liam já pretendia fazê-lo de qualquer maneira. Liam caminhava confiante pelos corredores da academia e sua mera presença provocava fortes reações nos outros alunos. Dentro do auditório, as pessoas comentavam sobre Pierce e como ele tiraria um tempo de folga. De repente, uma sombra se projetou sobre Bridget. Ao verem de quem era, os colegas recuaram com medo e preocupação sobre o que ele poderia fazer, ainda mais quando ele se virou para lançar-lhes um olhar ameaçador. Como estava muito barulhento, ele disse à garota para ir com ele e conversar em outro lugar. Chegaram ao pátio, onde não haveria interrupções. Finalmente, era hora de ele sondar o coração dela com o poder que havia obtido. Ela ficou surpresa, sabendo que Kai não conhecia a magia de leitura de mentes, e não conseguia acreditar em suas palavras, já que ele afirmava tê-la aprendido em apenas 2 dias. Afinal, leitura de mentes é uma magia de nível intermediário, que leva pelo menos 3 meses para dominar. Ele insiste, dizendo que também aprendeu magia de absorção para recuperar seus poderes. A menção a uma habilidade de nível avançado a faz suspirar. Não havia como ele aprender algo que normalmente leva anos de treinamento em tão pouco tempo. Usando suas ações, ele lança o feitiço para provar seu ponto, e ela não tem escolha, a não ser aceitar que ele realmente aprendeu tudo. Liam, com um ar presunçoso, enfatiza que é o mais forte e está em um nível completamente diferente dos outros. Surpreendentemente, a confiança a faz corar. Com isso, ele se aproxima de Bridget para ver diretamente em seu coração. Ele segura a cabeça dela e um clarão de luz surge quando ele ativa a leitura de mentes. A luz gira ao redor, reunindo suas memórias, e logo ele vê flashes de sua infância. Desde o momento em que ela nasceu e até mesmo o tempo que passou com Kai, tudo estava claro. Liam ficou perplexo, forçado a aceitar que não havia memórias de Violet escondidas dentro dela. O feitiço termina e Bridget abre os olhos delicadamente. Ele confirma que a existência de seu traidor não é encontrada em lugar nenhum em suas memórias. Parece uma notícia fantástica, já que o mal-entendido foi esclarecido, mas ele diz que ainda não concluiu que ela não seja a reencarnação de Violet. Afinal, as duas se parecem demais. Mesmo assim, ele decidiu não tomar os poderes dela por enquanto. A garota de coração puro insiste que ele ainda o faça, se é isso que lhe pertence. No entanto, se ele não recuperar o poder de seu alvo, não contará como vingança. A declaração fria e áspera a faz estremecer. Liam decide lidar com ela mais tarde. Por enquanto, ele precisa vingar Kai das ações de Keith. O nome faz com que ela agarre seu braço e peça que espere. Assim como Morris, ela o dissuade de ir contra o príncipe a todo custo. Se ele prosseguir com seu plano, será morto sem questionamentos. O antigo rei absoluto pergunta se ela acha que ele perdeu. Seu inimigo é um homem incrivelmente cruel. Além disso, ele domina a magia da luz ainda mais do que aquele chamado Rei da Guerra da Luz. A magia de gelo fraca que ele herdou de Kai não seria páreo para um homem tão poderoso. Ela talvez estivesse certa sobre ele ser um oponente invencível, mas só de pensar nisso, ele sorria maliciosamente. A magia de gelo atual de Liam era sem dúvida fraca. A aceitação dele deixa Bridget confusa. Até Kai admitiu que sua magia inferior não seria capaz de derrotar Keith, mas, por algum motivo, o homem à sua frente permanecia tão calmo. O sinal toca e seus estômagos roncam bem na hora do almoço. Assim, ele se vira e encerra a conversa com Eve por enquanto, surpreendendo-a novamente, dada a seriedade da conversa. Mais uma vez, ela cora, sem entender o que se passava na cabeça dele. Talvez seja por isso que ela quer saber mais sobre o homem misterioso. A garota curiosa corre atrás dele e se junta a eles. Logo, chegam ao refeitório, onde Bridget observa Liam enquanto ele come. Percebendo isso, ele pergunta se ela tem algo a dizer, mas ela apenas cora e dispensa o assunto com um gesto de mão. O comportamento evasivo o irrita por um momento, mas ele decide deixar para lá e continuar com sua refeição. Voltando ao assunto anterior, ele pergunta onde pode encontrar Keith. Ele também é aluno da academia, mas encontrá-lo é impossível para eles. Afinal, alunos com bolsas de estudo especiais como ele ficam em uma área completamente separada no campus. A área especial só pode ser acessada pelo segundo portão leste, que é fortemente guardado por homens e magia, tornando impossível a entrada. Ao contrário do que ele esperava, não é apenas um portão escolar comum. Ela também observa que todos os alunos ali são da realeza ou pertencem a famílias nobres poderosas. E, infelizmente, contatá-lo fora da academia também é impossível, e seria ainda mais difícil do que fazê-lo lá dentro. Keith é sempre escoltado por alguns de seus guarda-costas pessoais. Além disso, qualquer tentativa de encontrar a família real será bloqueada, não importa o que. Com os braços cruzados em frustração, ele pergunta por quê. Aparentemente, existe uma ordem judicial que o proíbe de se aproximar da família real. Isso é estranho, já que ele próprio é membro dessa família. Morris explica
explicou na época que ele é o 8º príncipe do reino, e agora Bridget explica que ele não é filho biológico do atual rei. Seu verdadeiro pai, o Duque Asher, era o irmão mais velho do atual governante. Por algum motivo, ele tentou assassinar o falecido rei e foi capturado como traidor. Como punição por traição, foi prontamente decapitado sem piedade. Logo depois, a mãe de Kai, a duquesa, seguiu o marido para o além. Por outro lado, o atual rei o adotou como filho e o criou como o 8º filho. No entanto, a rainha impôs uma condição antes de permitir que ele acolhesse o menino. Ele não tinha permissão para morar no palácio real e seria designado para um local distante. Além disso, ele não poderia ter contato com nenhum membro da família real. Por fim, seu direito à sucessão foi revogado permanentemente. Se ele violar a ordem de restrição emitida pela rainha, será preso imediatamente. Liam se espreguiça, sem se importar muito com a situação. Ele se pergunta se existe alguma brecha legal que lhe permita se aproximar do príncipe. Refletindo sobre o assunto por um instante, ela sugere obter uma permissão especial do diretor, mas isso nunca aconteceu antes. A lembrança do sorriso do diretor ao expulsá-lo ainda estava vívida em sua mente. Ele parece ser um sujeito bastante ardiloso, exatamente o tipo de pessoa fácil de encurralar com alguma pressão. Tendo uma ideia, ele pergunta onde pode encontrar o diretor. Os alunos se dispersam surpresos ao verem Liam caminhando pelo campus. Eles não fazem ideia do porquê, mas ele estava seguindo a estrada que leva ao portão da área dos bolsistas. Ele pergunta a Bridget onde deve ir para encontrar o diretor. O plano é descobrir suas fraquezas e forçá-lo a aceitar seus termos. Em vez de uma ameaça, ele prefere chamar de negociação. Afinal, alguém com uma aparência tão vilanesca provavelmente tem alguns segredos obscuros. A garota não consegue deixar de concordar com a conclusão dele e permanece em silêncio pensando a respeito. Ela então pede um pouco de tempo, pois quer investigar o diretor por conta própria. Seu motivo para ajudá-lo não era claro, especialmente considerando o relacionamento deles. Isso não compensaria o que aconteceu em suas vidas passadas, mas ela ainda queria se redimir de alguma forma. Já que não lhe faria mal algum, ele decide aceitar a oferta. Satisfeita por ele estar se abrindo, ela diz para ele usá-la como quiser. Não é como se ele confiasse nela, mas é por isso que será interessante ver como ela agirá. Caso ela se mostre inútil, Liam decide investigar por conta própria. Com passos firmes e corajosos, ele caminha em direção ao portão leste. Lá, ele vê 2 guardas de imediato, juntamente com um círculo mágico avançado com várias camadas. Com suas habilidades atuais, não há como ele romper a barreira. Nesse instante, ele ouve as rodas de uma carruagem girando. Uma grande carruagem puxada por cavalos passa por ele em alta velocidade, e naquele breve momento, ele sente uma presença inconfundível. Ele já tinha certeza de que o homem lá dentro era ninguém menos que Magri, o mentor por trás de sua traição. Há muito tempo, aquele mesmo homem se ajoelhou diante dele, dizendo que jamais esqueceria o que Liam fizera por ele. Eles lutaram incontáveis batalhas juntos, confiando um ao outro como protetores. Contudo, tudo isso foi profanado no dia do último encontro. Só de pensar nisso, ele riu baixinho. Não conseguia acreditar que encontrara a reencarnação de seu maior inimigo tão facilmente. Olhando novamente, viu 5 guardas posicionados no posto. Eles não representavam um grande problema por si só, e a verdadeira questão era o portão mágico. Até mesmo a carruagem parou diante dele e passou por uma verificação mágica de segurança e análise antes de ter acesso. Depois de um tempo, as correntes foram desfeitas e as portas se abriram, permitindo a entrada da carruagem. Se ele invadisse agora, certamente causaria uma comoção indesejada. Sendo assim, concluiu que seria melhor deixá-los se moverem livremente por um tempo. O importante é que ele já sabia onde Magri estava. Magri estava de fato dentro da carruagem, sentado ao lado de um monte de sacolas vermelhas e pegajosas. Ao entrar no campus especial e chegar ao seu destino, ele saiu com as sacolas nas mãos. O líquido vermelho continuava a pingar no chão enquanto ele caminhava pelo prédio. Logo, ele chegou à sala da diretoria do Grêmio Estudantil. Já havia pessoas esperando por ele lá dentro. Os assentos estavam lotados, e o homem sentado na cabeceira perguntou como tinha corrido com seus alvos idiotas. Quando o líder o chamou, Magri reclamou por ele ter usado seu nome de anos atrás. Ele largou as sacolas e disse que tudo estava indo como ele previu. Lá dentro estavam as cabeças daqueles que instigaram os descendentes de Liam Game. Eles disseram que a força e a personalidade de sua vítima mudaram repentinamente, como se ele tivesse se tornado um homem diferente. Em outras palavras, Liam finalmente havia entrado em seu corpo. As coisas, na verdade, tinham progredido mais do que isso. Enquanto caminhava para lá, Magri avistou seu velho amigo. A visão inesperada o pegou de surpresa a princípio, ainda mais quando o viu olhando fixamente para dentro da carruagem. Ele já estava bem perto deles. O líder riu e sorriu divertido, feliz por o rei absoluto finalmente ter voltado. Compartilhando seu sorriso, os outros acrescentaram, dizendo que ele também seria pisoteado impiedosamente nesta vida. Era o cenário perfeito que todos eles poderiam desejar. 1200 anos atrás, eles simplesmente o jogaram no abismo e nem sequer puderam vê-lo sofrer. Desta vez, eles poderiam ficar e assistir a cada segundo.
tudo. Alguns dias depois, Bridget anunciou alegremente que tinha informações concretas sobre o diretor. Apesar do sorriso satisfeito dela, a expressão de Liam permaneceu inalterada. Enquanto isso, seus colegas de classe se perguntavam por que eles estavam juntos, mas não ousavam questionar. Um olhar severo dele os fez estremecer e fugir. O jovem então perguntou se a informação era confiável, sem sombra de dúvida. Ela disse orgulhosamente que sim. Aparentemente, o velho estava mentindo sobre suas viagens de negócios e se esgueirava para um clube, onde se aproximou bastante de uma das mulheres que trabalhavam lá. Ele é conhecido por ter pavor da esposa, então a prova de um caso extraconjugal poderia ser usada como moeda de troca. Com um sorriso expectante, ela pergunta o que ele acha da informação. Qualquer homem com status é como ele, então Liam duvida que isso seja bom para eles. A constatação de quão terríveis os homens podem ser a deixa completamente incrédula. Se eles o vigiarem no clube de luxo, ele pode acabar revelando algo útil. Dito isso, eles não podem simplesmente entrar, já que ambos ainda são menores de idade. Um silêncio constrangedor se instala, e ele estala a língua em frustração, lembrando-se de tais fatores. Será um passo a mais, mas eles terão que se disfarçar para parecerem adultos. Recuperado, exceto pela visão, Morris recebe Bridget na mansão. Ela chegou à noite, vestida com seda branca macia e com o cabelo preso. Sentindo-se mal, ela se desculpa por fazê-lo buscá-la, enquanto ele ainda está se recuperando. Seu mestre também lhe disse para ficar na cama, mas isso só o deixaria letárgico. Após caminharem um pouco, chegam à porta principal e batem para anunciar sua chegada. O dono da casa permite que os dois entrem. Bridget fica atônita e cora intensamente ao ver Liam em um elegante e charmoso terno preto. Ao notá-la, ele pergunta por que ela parece tão atordoada, mas ela não consegue admitir que ficou hipnotizada ao ver sua aparência madura. Com um olhar frio, ele rapidamente decide que ela parece infantil demais. Os dois ficam desapontados com a reação dele, e Morris o repreende por dizer tal coisa para uma dama que se arrumou para ele. No entanto, esse não é o ponto principal, e o que importa é que ela parece uma adulta. Infelizmente, no momento, ela parece uma criança sendo levada à ópera pelos pais. Assim, ele se vira e decide ir ao clube sozinho. Bridget o chamou, recusando-se a aceitar. Ela olhou ao redor enquanto ele se recusava até mesmo a ouvir suas reclamações. Nesse instante, ela viu um abridor de cartas em uma mesa próxima e rapidamente pegou o objeto afiado. Segurando-o com firmeza, a garota o aproximou do corpo, deixando o mordomo preocupado. Determinada, ela ousadamente rasgou suas roupas, cortando a região do peito e das coxas, criando fendas que expunham mais de sua pele. Vermelha de vergonha, ela perguntou se parecia um pouco mais madura com essa mudança. Os olhos de Liam se arregalaram em surpresa, não esperando que ela fosse tão longe, mas de repente ele deu uma risadinha divertida. Aproximando-se, ele disse que reconheceria sua coragem. Estendendo a mão, ele tirou a presilha de cabelo dela e a puxou para soltar seus cabelos. Este era o passo final para chegarem ao destino. Bridget ficou vermelha novamente e seu coração disparou. Em seguida, era hora de colocar o plano em ação. Eles saíram juntos e em pouco tempo chegaram ao seu destino. É um clube social de alto nível e o diretor já deve estar lá dentro a esta hora. Liam sai primeiro da carruagem, estende a mão para sua parceira e pergunta se ela está pronta para desempenhar o papel de uma dama refinada. O rubor em seu rosto parece interminável, mas não era hora para nervosismo. Com um olhar determinado, Bridget diz que está pronta e aceita a mão dele para segui-la.